Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Carol do Carteira. Na descrição do nosso vídeo vão estar todas as informações de peça e medidas que a gente está usando para essa peça. A gente vai precisar do tecido principal em 2 recortes, de 15 por 11, eu já estruturei aqui na manta R1. Aí eu vou precisar de 3 recortes de forro na mesma medida, de 15 por 11, tá bom? Então, ó, são 3 do forro e 2 já estruturado aqui na manta. E eu vou precisar, no caso eu tô usando o mesmo aqui, mas você pode fazer um composê com uma outra cor, e aí não tem problema. Esse aqui, ele também é 15, só que ele é por 8, tá bom? Aí pro bolsinho, que a gente vai fazer o fechamento, eu tenho a medida de 10 por 7. Eu fiz um quadrado e eu arredondei as minhas bordas, tá bom? E aí o que eu fiz? Eu já recortei um tecido nessa forma aqui que eu fiz no papel. Aí eu tenho um outro tecido, ele tá direito com direito, e a manta tá aqui atrás, que daí na hora da costura, a gente vai fazer a costura, a gente vai recortar e vai desvirar. Então esse bolsinho da frente, ele vai estar costurado já com os 2 tecidos. Eu quis fazer com tecido diferente, tá? Mas pode usar também o mesmo tecido. A gente vai precisar de um tamanho de zíper, um pouco mais desses 15 aqui, tá? Uns 18 mais ou menos, 19 mais ou menos, e o cursor do mesmo tamanho. Então, no caso, eu tô aqui com o cursor número 5, aí eu uso o cursor número 5, tá? E vou usar esses botões de pressão. Eu uso esse aparelho aqui para colocar, mas existe uma versão de bolso, ele parece um alicatezinho, que ele também serve e ajuda a colocar. Esse aqui ele é um pouco mais pesado, um pouquinho mais, você precisa de mais força, mas dá super certo o outro também, que a gente é um detalhe. Você pode também usar o botão imantado, você pode usar algum outro tipo de botão caso você não tenha o aplicador, né? Então vamos fazer a primeira costura. A primeira costura que a gente vai fazer é o recorte menor, né, do 15 por 8 e um dos nossos forros, tá? A gente vai colocar direito com direito e vai fazer uma costura de mais ou menos 1 centímetro. Caso você esteja no início da costura e não tem muita prática, marca aqui 1 centímetro e você seguia por ele. Eu vou usar uma canetinha fantasminha, que ela apaga com calor, mas também como eu vou virar esse tecido, não vai ter problema, tá bom? Porque essa margem de 1 centímetro vai ser o detalhe para nossa peça. Ele vai ser como se fosse um falso viés, que o viés ele deixa a nossa peça sempre bonita, né? Mas às vezes as pessoas têm dificuldade de usar, e essa é uma forma de ter, né, usando o próprio tecido. Então a gente vai fazer essa costura, né, de 1 centímetro, retrocesso no começo e no final. A nossa costura está feita, aí agora a gente vira, e você vai ver que a medida que a gente passou, ela bate certinho com o tamanho da nossa peça. E essa parte aqui, ó, ela fica assim mesmo, tá bom? Ela é um detalhe, como se fosse um viés para nossa carteira. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pés-ponto, aqui ó, bem na beiradinha, e aqui embaixo, só para prender esse nosso tecido, tá bom? E aí depois, eu vou fazer a costura aqui do meu
meu bolsinho. Meu bolsinho não, da alça que vai estar aqui nesse bolsinho. Então, ó, o tecido principal que eu usei com o molde, um outro tecido, um pouco maior, como é um retalho, eu nem me preocupei em deixar o tamanho um pouco maior, uns 2 centímetros em volta, porque é o retalho e a manta, tá bom? Então, eu vou fazer uma costura aqui, bem na beiradinha, tá? E em volta. A parte de baixo aqui, eu não recorto, a parte reta, tá bom? Porque aqui tem as nossas curvas, então eu venho, dou a volta completa, tá bom? E aí a gente vai recortar e vai desvirar essa parte. Então, vamos fazer essas 2 costuras. As costuras já estão feitas, né? Eu tô usando aqui uma tesoura de picotar. Ela é muito boa quando a gente faz esses tipos de acabamento, né? Que tem curvas, que a gente vai ter que desvirar a peça. Se você não tiver, recorta com a tesoura que você tem e dá pequenos piques, principalmente aqui na curva, né? Você usa tesoura normal e você vem dando piques sem recortar, né? Ou desfazer a costura que você fez, tá? Mas essa tesoura aqui, ela é uma mão na roda, né? E é um investimento que vale a pena a gente ter. Então, ó, aqui a gente corta reto, tá bom? A gente já fez aqui. A gente vai desvirar a nossa peça, essa daqui. Ela não tem segredo nenhum. A gente vai, ó, com cuidado, virar pra cá. E a gente precisa só soltar, sempre quando a gente tem que desvirar a peça, aqui, ó, essas partezinhas aqui da curva, né, porque senão fica embolado e depois que, se a gente finalizar a costura, a gente não consegue refazer. Arrumar mais, né, na verdade, não é refazer. Refazer até dá, ó. Então, ó, a gente já tem aqui. No caso, eu vou usar essa parte mais lisinha aqui. E aí, quando você abre, no caso, ela não vai ficar aqui, né? Ela vai ficar na outra parte da carteira e ela vai ficar presa aqui. Então, quando for abrir, aí vai ver que tem esse detalhe. Ou eu posso até deixar assim, mas como tem muitas informações, eu acho que não vai combinar. Eu deixo assim um pouco mais neutro e aí dá esse tom alegre quando eu viro aqui. Vamos para a nossa próxima costura. A nossa outra parte da carteira, eu vou pegar um dos tecido principal maior, né, que a gente já tinha deixado pronto. Eu vou dobrar ele ao meio. Eu não vou nem fazer o piquezinho, mas eu vou usar a caneta. Eu marco aqui só para eu saber aonde que é o meio, tá? E aqui é a mesma coisa, vou virar aqui ao meio, e vou marcar aqui na parte que tá aparecendo aqui da manta. É só para ter um pouquinho de norte. O que que a gente vai fazer agora? Nossa primeira costura, a gente vai colocar aqui, né, deixar bem certinho. E aí a gente vai fazer uma costura fechando ela, tá? A gente vem, fecha aqui, embaixo e chega aqui, tá bom? A gente faz aqui a costura, sempre bem na beiradinha, para quando depois a gente desvirar essa costura não aparecer. E aí a gente vai colocar aqui, ó, porque daí eu acho meio com meio e aí não tem problema. Eu vou colocar aqui no topo, né, daquele maior. E vou passar uma costura aqui, prendendo a minha peça, tá? Aí você pode colocar alfinete, você pode colocar grampo, aí pode ser da forma como você acha melhor, tá?
Então, quando a gente terminar a nossa costura, a nossa peça vai estar nesse modelo. Para a gente começar aqui a unir a segunda parte da nossa carteira, você vai pegar o zíper, tá bom? O direito do nosso zíper são os dentinhos. Então, a gente vai colocar aqui, ó, direito com direito. Aí, a gente vai passar uma costura aqui. Aí, depois que a gente fizer essa costura, a gente vai pegar o nosso outro tecido de forro. A gente vai colocar aqui alinhadinho certinho, né? Ponta com ponta. E a gente vem e passa uma outra costura prendendo. Depois que a gente terminar essas duas costuras, eu mostro para você, para a gente fazer rebater a nossa... Toda vez que a gente coloca o zíper, a gente tem que rebater a costura depois que a gente coloca o nosso tecido de forro. Como a gente tem a aba aqui, então a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá bom? Então, recapitulando, a gente coloca aqui, passa uma costura, aí eu venho com o meu forro, direito com direito com relação aqui aos tecidos, tá? Aí, eu viro e passo uma costura aqui, tá bom? Faço isso, aí eu mostro pra você como a gente faz a gente rebate e a gente já vai costurar as outras duas partes que faltam aqui vai colocar o cursor, né? E vamos fechar aqui a parte da forro com forro e encaixar essa parte. Então, eu já prendi aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou, como a gente tem essa aba, a gente vai, né, puxar aqui, né? Vai deixar a nossa aba lá pra cima e vou passar uma costura bem aqui em cima, tá? Pra gente prender aqui o nosso forro, né? Pra não ter problema, né, de ficar preso, se a gente não faz essa costura de segurança, né, de prender aqui, de rebater, o forro que pode ficar meio solto, e quando você passa o zíper, aí ó, ele pode vir aqui e fica preso. Então, para isso que serve nessa costura que a gente vai fazer. Então, a gente ergue a aba, né, ajeita certinho aqui, né, o nosso tecido, tudo, a gente ajeita e faz a costurinha aqui. Feita a costura, eu venho com minha outra parte, eu vou colocar aqui, ó, na parte de cima, né? Eu faço a costura, aí eu venho aqui atrás, coloco, né, o nosso forro, e aí eu vou prender, né, aqui, e aí depois eu desviro e faço a costurinha de pés-ponto de segurança. Então, só pra gente lembrar, faço a costura aqui, né, a primeira, venho com a outra parte principal, alinho bem, tá? Sempre lembra de alinhar aqui, ó, pra não ficar torto. Fiz a costura, eu viro, direito com direito aqui, mas ele pegando aqui em cima, ó, na parte do zíper. Faço a costura, fiz a costura, vou virar e vou rebater, tá bom? Então, são essas 3 costuras que a gente vai fazer agora. Então, eu já fiz aqui, né, as nossas costuras, já fiz né, aqui o reforço, né, depois que a gente fez a união aqui, né? O que a gente vai fazer? Aproveitei e já coloquei o cursor, tá bom? Se você não sabe como colocar o cursor, eu tenho um vídeo aqui no canal que te ensina a colocar o cursor de uma forma simples e rápida, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai unir aqui, né? Manta com manta. Aí a gente joga pro lado aqui, ó, forro com forro, tá? Pode prender com alfinete, pode colocar até
próprio clips, não tem problema. A gente já vai começar o nosso fechamento aqui, tá? Da nossa carteira. Então, só o detalhe que sempre quando você for fazer aqui a parte do zíper, tenta deixar assim, ó, dobradinho, porque aí quando você passa a costura, ele fica certo, não certinho, né, mas assim, não corre o risco de ficar torto, né? Então a gente coloca aqui e a gente vai fazer a costura, né? A gente ajeita aqui, ó, dos dois lados. A gente vai fazer a costura. Eu vou ajeitar aqui ainda, né? Porque aqui não tá batendo esse lado. Mas só para a gente fazer aqui o fechamento. Eu dou retrocesso no começo e no final, passo por toda a volta e finalizo aqui desse lado. Eu não vou começar aqui não. Esqueci, a gente tem que começar aqui, ó, do meio. Deixa mais ou menos uns 4 dedos, ou um pouquinho, no meu caso aqui são 3, ou até um pouquinho mais, para a gente desvirar. Então a gente começa aqui, ó, retrocesso, começo, faz toda a volta. Sempre que você passar no zíper, passa devagar, volta, faz um reforço, porque é uma parte que, como abre bastante o zíper, tá, ele pode descosturar, é só um detalhe. Venho, fecho e termino aqui com retrocesso. Aí a gente corta os excessos, né? E a gente vai desvirar a nossa peça, tá bom? Já fiz a nossa costura, né? Agora a gente vai desvirar, né? Por aquela abertura que a gente deixou. Primeiro você coloca aqui e tenta pegar o zíper e abrir o zíper. E aí quando você abre o zíper, você consegue... Isso. Você consegue puxar, né, mais fácil a sua peça, tá bom? Aí a gente vai passando aqui devagar, a gente vai dobrando, a gente vai passando por essa abertura que a gente deixou. Eu vou desvirar e depois a gente já vai colocar os botões para terminar, tá bom? Então, quando eu desvirei a peça, né, eu já fiz a costura aqui do nosso forro, né? Você pode fazer pés ponto ou fazer uma costura reta mesmo, tá? A minha tá aparecendo aqui, e sempre que eu falo em todos os vídeos, né, eu acabo usando linhas que apareçam para o vídeo, né? O ideal é sempre a gente estar usando cores que vão ficar neutras, né? Você não vai perceber muito aqui. E aí a gente coloca nosso forro aqui para dentro, né? A gente desvira aqui alguma peça, alguma coisa ainda que possa estar, né, aparecendo. E a nossa peça está pronta. Eu coloquei já aqui, né, o tic-tac, né, o botão, né? Eu usei aquele aparelho, né, que eu mostrei no começo do vídeo. Esse aqui, né? Ele tem dois botãozinhos, né, ferramentas que você vai trocando para colocar o seu botão. Eu só medi o meio, coloquei de um lado, aí eu vim, fiz marca aqui, né, tipo, fiz uma pressãozinha, né, para parecer o círculo, e aí eu coloquei aqui a outra parte de baixo e eu fechei. Então, ó, essa aqui é a nossa carteira, né, ela é uma peça razoavelmente grande, né? Ela não é muito pequena, né? Ela cabe aqui, você pode colocar algumas coisas, né? E aí a gente tem aqui a nossa parte interna, né? Com o nosso forro para poder guardar, né? Os nossos documentos, alguma coisa assim. E esse foi o nosso vídeo, né? Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, a compartilhar esse vídeo, porque assim, toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, ele vai entregar para mais pessoas que também gostam da costura criativa, né?
E também eu tô lá no Instagram, né, com o mesmo nome, Carteira. Eu te vejo no próximo vídeo.